Mix da sorte. Você tá com sorte hoje? Eu acho que eu tô e eu vou girar a roleta para saber qual mix que a gente vai fazer. Primeiro número, nós temos ele mesmo, o 4. 1, 2, 3, 4. Manga morango. Segundo mix de hoje, número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hades Skinny Mint. Então, temos aqui os selecionados. Qual Roche eu vou degustar? 1 a 6, 7 a 12, vamos! Tem que definir na sorte, tem que definir na sorte. Vou usar o Roche de número 2. 1, 2. Temos o nosso Roche. Obviamente ímpar. Par. Temos aqui 9. Vamos de pretinho. Já que os nossos primeiros sorteados foram Manga Morango e Hades Skinny Mint, eu vou fazer a mistura antes de colocar no Roche e eu vou ter isso para me ajudar, essa folha de alumínio. Em geral, um misturador, um cinzeiro, um copinho, podem ser aliados interessantíssimos para você misturar antes de pôr no Roche. No caso, se você só quiser usar uma folha de alumínio e acabar desperdiçando ela para fazer isso, é uma solução também. Por que eu vou misturar antes de pôr no Roche? Primeiro, porque eu não vou colocar a mesma quantidade dos dois sabores. Quando a gente está falando de um tabaco preto, ele é mais forte do que um tabaco Virgínia. Esse é um primeiro ponto. Quando a gente também está falando de menta, ela costuma se sobressair em relação a outros sabores. Então, por esses dois motivos, o tabaco preto que está aqui vai ser mais forte do que a manga morango. Então, eu vou colocar uma quantidade maior de manga morango do que da Hades Skinny Mint. O que nos leva a um segundo ponto, porque se eu fosse simplesmente colocar um pouquinho de Hades Skinny Mint e o restante preencher aqui com a nossa manga morango, quando o carvão estivesse um pouco fora da Skinny Mint, ela ia acabar tendo com um sabor bem mais fraco em relação ao restante. Então, para a gente conseguir deixar ele bem equilibrado e como se tudo isso fosse uma coisa só, o ideal é que a gente misture essas essências antes de colocar no Roche. E aqui, além da gente já ter um pouquinho de frescor na manga morango, eu quero fazer uma coisa mais ou menos 2 para 1. Eu quero que aqui tenha mais ou menos o dobro de tabaco do que aqui. Pode ser um pouco mais que o dobro, pode ser um pouco menos. De repente você olhando daí não parece tanto, mas agora sim, ó, pela diferença de altura, você consegue perceber que está na proporção aí bem equilibrada de 2 para 1. E aí você mistura tudo antes de pôr no Roche para ficar bem equilibrado, ficar bem homogêneo, independente da hora da sessão ou de onde estiverem os carvões, você vai estar queimando e acendendo exatamente a mesma mistura, deixando o gosto por igual a sessão toda. Um preparo que eu também gosto de fazer, não sempre, mas que de repente pode ser interessante, é colocar a essência Virgínia por baixo, no Roche soltinha, e aí na parte de cima você finaliza com um pouco de tabaco preto, afinal de contas ele aguenta um pouco mais do controle de calor, e como nem todo Roche é tabaco preto, você jogar um pouco mais de calor no início dele não é um excesso de nicotina tão grande e não vai dar aquele buzz gigantesco, né? Então acaba sendo uma forma de você blindar o tabaco na parte de baixo. Mas para efeitos de sabor, pessoalmente eu gosto de misturar tudo antes de pôr no Roche. Eu gosto sempre de preparar os meus roches bem preenchidos até a altura do pino central. Isso dá um pouco de espaço para o carvão poder permitir um ar quente circular dentro da cuba. Ele acaba não encostando o alumínio também na essência, mas de primeiro momento eu coloco ela bem cheinha e depois que eu encho a cuba do Roche, eu vou acomodar a essência com garfinho. Esse é o momento que a gente tem que vir aqui, ó, ir ajustando e apertando. Eu não estou prensando muito, mas eu estou empurrando gentilmente o tabaco para baixo para poder acomodar ele todo na cuba do Roche na altura que eu quero. Se você prensar demais, você tampa espaço, o ar quente não consegue circular pelo Roche. Se você também deixa ele muito fluffy, que a gente costuma chamar, porque isso é uma terminologia em inglês, né? Ele meio afofado, meio macio, muito bom. Então ele não pode estar muito fluffy, ele também não pode estar muito prensado. Você dá uma leve ajustada assim para baixo. Se fizer um pouquinho mais forte, lembre-se de fazer os furos até pegar no fundo do Roche para abrir um pouquinho de espaço. Olha só
Que gostoso, hein? Afinal de contas, como ficou a nossa Hades Quente com a nossa manga morango? Claro que misturar coisas com menta, para algumas pessoas nem parece mix, né? Porque menta é tipo sal e pimenta, você põe a gosto de acordo com o que você achar mais interessante. Justamente por isso a gente não pode salgar a comida e nem deixar ela pimentada demais. Então a gente fez uma proporção aqui muito maior de manga morango com complemento da nossa Hades. E o resultado disso aqui é muito interessante. A manga morango predomina muito, quase ao ponto de você não perceber que tem Hades. E como você percebe que tem Hades? Porque como eu conheço a proposta, eu sei que ela está um pouco mais gelada e refrescante do que o normal, e o sabor atabacado, ele aparece um pouco. É uma mistura que acaba trazendo um pouco mais de saciedade, porque você põe uma essência que está aqui de nicotina, mistura com uma outra que está aqui, você equilibra isso e chega no meio do caminho. Então aqui ele vai carregar um pouco mais de saciedade sim, e o sabor atabacado junto com esse frutado todo, eu acho que ele agrega mais no paladar e deixa a coisa toda muito interessante, cara. Basicamente, qualquer fruta que você queira misturar com uma menta comum ou com uma menta preta, vai cair muito bem e vai ter um resultado muito bom. Só lembrando, minha recomendação é sempre misturar antes de colocar no roche, para deixar ele muito mais homogêneo e assim você vai ter uma qualidade muito superior durante a sessão toda. Cara, isso aqui tá delicioso. É isso! Nosso mix da sorte deu muita sorte, afinal de contas, tudo com menta fica sempre muito bom. E eu quero saber de vocês, você já fez esse mix? Quer tentar fazer? Deixa aí nos comentários pra gente poder saber a sua opinião. Se você gosta desses sabores, eu também quero saber. E se você não gostou desse vídeo por qualquer motivo, você pode fazer o favor de deixar um dislike e comentar aí embaixo pra gente procurar melhorar nas próximas vezes. No demais é isso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal para continuar acompanhando as novidades. Um beijo para você e a gente se vê numa próxima.